Hoje a gente vai falar sobre expansão islâmica, tá? As pessoas costumam relacionar aí muçulmano com árabe, né? É algo comum, né? Às vezes a gente está numa conversa, a pessoa fala muçulmano e árabe ao mesmo tempo ali, como se fosse a mesma coisa, mas eu pergunto, é a mesma coisa? Já vou responder já. Primeiro vamos pegar aqui a origem desse povo, né? Desse povo árabe. Essa galera surge aí no ano 600 depois de Cristo, na Península Arábica, tá? Viviam em tribos separadas, né? E em uma dessas tribos surge uma figura aí da história, né? Que com certeza vocês conhecem, com certeza já ouviram falar, que é o Maomé, tá? E o que o Maomé faz de interessante? Simplesmente cria a religião islâmica, né? Que é muito importante para essa nação. Por quê? Através dessa religião islâmica, através da fé, você tem a união dessas tribos que viviam separadas. Depois da chegada do Islã, essa galera se une ali, tá? E aí você começa a história da expansão islâmica. Primeiramente, ali para o norte da África, né, e também para o Oriente Médio. Qual é a missão dessa expansão islâmica? Simples, levar a cultura, né, a língua e principalmente a religião. Tá? Principalmente é levar a religião para os outros povos. E aí eu vou responder a pergunta que eu fiz no início. Né? Todo muçulmano é árabe? Não mais. Né? A partir do início a partir da expansão islâmica, o muçulmano agora ele é qualquer coisa. Ele é africano, ele é europeu, ele é, né, de diversos outros países, asiático, né? Porque assim, a expansão islâmica ela acontece até hoje, né? Até hoje você tem a expansão islâmica, não nessa questão aqui da história aqui, mas você tem, né? O muçulmano hoje ele está em todo lugar, né? Ele está na Europa, está nos Estados Unidos, né? Então, e continuam fazendo a mesma missão que era lá atrás, né? Qual a principal missão aí? É levar a crença, né, a Allah, né? A missão é a mesma. Bom, voltando lá atrás, o que definia ali quem era, né, seguidor ali do Islã? É a língua, tá? Você começa a ter povos falando em árabe, tá? Às vezes com um pouquinho de variação, né? A gente sabe, isso acontece com o português, né? A gente não fala o mesmo português de Portugal. Isso também aconteceu com árabe, mas você tem isso da língua, né? Se é a definição de quem faz parte do mundo árabe ou não. Então, a entrada do mundo árabe na África, né, ela acontece muito mais pelo comércio do que militar, tá? Muito mais através das suas caravanas, né, que desbravavam a África, cortavam a África toda, do que militar. Tá? E essas caravanas ajudaram no surgimento de reinos que ficaram riquíssimos. Né? Às vezes você tinha uma cidadezinha ali pequena, com um chefe e tal, devido ao comércio, né, o comércio enriquece as cidades. Né? A gente sabe disso. Devido ao comércio, né, aquelas cidades iam ficando gigantes. Tá? Então você tem um crescimento de reinos ali devido a essa questão das caravanas. Tá? Mais ainda, você tem a conversão de reis. Tá? Então, os caras já estão ali, né, entregando a sua cultura, pá, e pum, o rei ele se converte ao Islã. Aí beleza, é uma cidade né, a mais ali já do mundo árabe, né, uma cidade islâmica. Né, e com certeza o rei se tornando do Islã, com certeza os seguidores ali, né, começam a acompanhar, né, a princípio por medo, né, mas por fim acompanham e de fato entram, né, nessa cultura aí do Islã. Tem uma curiosidade que eu deixei passar, né, o Islã já chegou aqui no Brasil, na época aí do Brasil Império, né?
lá em Salvador, o... viviam, né? Viviam não, né? Sobreviviam 600 escravos que vieram da Nigéria. E o diferencial desses escravos era o seguinte: sabiam ler e escrever em árabe, e eles não tinham uma divindade africana da qual, né, eles direcionavam suas orações. O Deus deles era Alá. Né? Eles tinham até autorização de andar com o seu Alcorão pelas cidades, podiam parar, né, para fazer suas orações. É bem interessante isso na nossa história aí. Eu falei da conversão de reis, né? E você começa a ter cidades aí direcionadas a isso. Por exemplo, no Mali, né? Você tem uma cidade que cresceu muito, né? Em função aí da chegada do Islã, né? Dessa conversão, né? Os caras começam a ter bastante dinheiro ali. Eles criam escolas para ensinar o Islã, tá? E ficam tão conhecidas essas escolas que muçulmanos do mundo todo vão até Mali para ter essas aulas. Você vê aí, né, o poder dessa expansão, né, desses camaradas. Jogada da partida.